Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo uma live surpresa. Espero que vocês estejam todos bem. Então, pessoal, aproveitando hoje que o dia tá frio, não vou sair, não avisei ninguém, então é meio que, espontâneo. E eu tava pensando, como todo final de semana, né? Eu já tava pensando o que eu ia falar essa semana. E pensando no vídeo que eu ia fazer, o que eu vou fazer. E eu disse, hoje vou me colocar um pouco, em dia com vocês e quero responder algumas perguntas frequentes que vêm aqui do canal, e eu acho que na live é mais fácil de responder, né, porque quando é um vídeo longo a gente tem que editar, tem que fazer o roteirinho ali, se não tá caminhando na rua, né. E eu juntei aqui as perguntas frequentes. Nunca fiz live diretamente do meu celular, né, então não sei se tem alguém me olhando, nem sei se dá para ver aqui comentários. Deixa eu ver aqui. Bom, se tiver alguém vendo, deixa um comentário aí para eu ver se aparece aqui para mim, para que eu possa responder. E se podem me escutar bem também. Mas basicamente, pessoal, as perguntas frequentes que eu recebo aqui no canal, eu tentei ordenar elas pelo que eu vejo a recorrência, né, que acontece. Quero já agradecer quem está entrando aí na live. A primeira pergunta, pessoal, que sempre me fazem é sobre o salário mínimo e o custo de vida aqui na Argentina, tá? Então, agora eu vou falar para vocês quanto que está o salário mínimo. Atualmente, aqui na Argentina, o salário mínimo hoje é 372 mil, quase 373 mil pesos argentinos, que seria 373 mil pesos argentinos em reais. Deixa eu ver se eu encontro aqui pela Wise, que pode ser um pouco mais fácil para a gente ter uma referência. Vai ser aproximadamente 1.273 reais. E as pessoas me perguntam, dá para viver com isso aqui? Não dá, pessoal. Para viver em Buenos Aires, né, se a gente está falando da capital, não dá para viver. A gente não vê pessoas vivendo com esse valor. Tá? Os salários aqui costumam rondar 1 milhão, tá? Que seria mais ou menos, dependendo, entre 800, 1 milhão. Se você já tem mais experiência ou está em algo mais técnico, sobe. Isso em pesos argentinos, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham no marketing também comigo, e a gente estava conversando sobre salário, e eles estavam me comentando que o salário em pesos agora nas agências, para quem trabalha com marketing, vai rondar uns 1 milhão e 200, 1 milhão e 400. Fiquem à vontade para me corrigir se alguém tiver uma informação mais atualizada. Então, esse é mais ou menos o valor. Então, o salário base é 373 mil pesos argentinos, mas é que nem no Brasil, né, pessoal? A gente não vive com isso. Se você depende somente desse ingresso, você não vive só com isso. Então, você vai precisar de uns 2 ou 3 salários, até mais, talvez, para começar a ter uma vida mais tranquila. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Pessoal, eu nunca fiz assim no celular, então eu não sei se está tendo se está tendo algum comentário, alguma pergunta, enfim. Mas essa seria a pergunta mais frequente, tá? O salário mínimo. Eu acho que ele foi ajustado faz 1 ano, mais ou menos. Não escutei muita notícia se ele vai ser ajustado agora. Também, a pergunta sobre ganhar em real ou em dólar e viver em pesos. Pessoal, muita gente vem aqui para Buenos Aires como estrangeiro, e recebe em dólar, trabalha para uma empresa americana ou trabalha no Brasil e vem morar aqui, né, porque recebe numa moeda mais estável, e tem muita gente que faz isso, tá? Se você tem um salário bom, que vai cobrir mais ou menos essa proporção que eu falei para vocês aí de quantos salários mínimos, por que não, né? Você consegue guardar dinheiro, às vezes o câmbio vai estar favorável, então, digamos que você, fazer números é difícil, tá, pessoal? Isso é só um exemplo, mas digamos que você ganhe, sei lá, 5 mil reais, né? Às vezes no começo do ano, esses 5 mil reais no câmbio vai ser, sei lá, nem sei quanto seria em 5 mil reais, deixa eu botar aqui para
não falando bobagem. 5 mil reais vai ser 1 milhão e 400, quase 1 milhão e 500 pesos, né? Atualmente, tá? Segundo a Wise. Mas, imagina que já no final do ano esse já não vai ser mais isso, vai ser 2 milhões. Então, tem essa oscilação. A tendência é que o câmbio seja mais favorável se você recebe numa moeda mais forte. Mas, que eu mencionei no meu último vídeo, eu acho, sobre o trabalho, tenha consciência de que você tem que declarar esse dinheiro, tá? Se você recebe e vive só aqui na Argentina, você tem que regularizar a sua situação na Argentina, tá? Aí você vê aí com o contador como é que funciona. Aqui na Argentina eles têm aquele monotributo, né? Você recebe de fora, por exemplo, que é o meu caso, aí você vai pegar esse dinheiro, você vai declarar, né? Tem a FIP, a ARCA, aí você bota ali o valor que você recebe, enfim, e tem um valor X que você tem que pagar. Se é no Brasil, aí eu já não sei como é que faz no Brasil, mas você tem que regularizar esse dinheiro, ele não pode ficar, né, flutuando. Mas pessoal, e se você tem um bom salário, às vezes é mais conveniente, ok? Aí eu vejo, apareceu para mim. Obrigado, Joana, pela pergunta. É verdade que na Argentina vai dolarizar, ou seja, vai mudar o dinheiro. Olha, mais agora no começo do ano, teve bastante conversa sobre isso aí. O Milei, na verdade, né, teve essa questão que ele falou que ele queria dolarizar a Argentina. Eu não sei se isso vai acontecer, porque eu não tô vendo. Na propaganda parece que sim, mas na prática não sei se isso vai acontecer. Ele está facilitando muito assim aquela questão de, por exemplo, agora o monotributo, esse que eu mencionei, até tinha uma colega minha que ela trabalha para fora, né, ela estava mencionando que agora abriu uma categoria, parece que tu já pode declarar diretamente em dólares, então ele está facilitando essa comunicação. Mas eu não sei se chega a dolarizar, né? Eu acho que o Equador, se eu não me engano, o Equador dolarizou faz uns anos. Não sei se isso vai acontecer. Não posso dizer, mas tem a conversa. Oi, Fagner, tudo bem? O Fagner aí é fiel, né? O Fagner... Pessoal, vocês têm que olhar o canal do Fagner também. Ele botou um comentário aí. Ele tem um canal muito legal. E o Fagner também, nós trabalhamos juntos, eu sempre menciono isso. Então ele sabe bem como é que é a questão de trabalhar aqui. Não sei, pessoal, não sei se vamos dolarizar aqui na Argentina. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, tá? Às vezes você recebe em pesos e você vive em dólares, tá? Porque se você vai comprar uma casa, um apartamento, se você vai comprar um carro, se você vai comprar algo, se você vai fazer uma reserva, né? Você quer guardar um dinheiro, imaginemos que você foi demitido. Aí ganhou uma rescisão, né? Eu acho que a palavra é rescisão em português. Aquele dinheiro que a empresa te paga. Às vezes as pessoas não vão guardar em pesos, elas guardam em reais. Em dólares. Então, tem uma relação muito próxima, né? O dólar e o peso, né? Então, não sei. Esse namoro aí já é de longa data. A terceira pergunta, pessoal, que eu mais recebo aqui, só um parênteses, se vocês quiserem voltar a algum tema anterior, só deixar os comentários aí que eu vou voltando, tá? Eu tenho aqui uma listinha de perguntas, vocês podem me perguntar e eu vou voltando caso vocês queiram voltar em algum assunto. Segurança e realidade dos bairros. Então, pessoal, muita gente vê que eu gravo em Palermo, na Recoleta, caminhando, né? Tem gente que me critica às vezes, né? E diz, mas você está mostrando o filé mignon na Argentina, né? Pessoal, eu morei muitos anos, eu já morei em Belgrano, eu já morei em Vicente Lopes, eu já morei, enfim, província, né? Já morei na Recoleta, Palermo, né? Já dei uma volta por tudo. Morei no 11, pessoal, que é um dos bairros que se chama de Balbaneira, né? Que não é um bairro muito, muito legal, assim, muito bonito. Então, alguma coisinha eu aprendi. E as pessoas me perguntam muito, assim, sobre a questão da segurança nesses lugares, né? Eles falam que eu mostro só aqui e aqui é seguro. Eu sinto, posso estar enganado, né? Mas eu sinto que é diferente do Brasil. Aqui, quanto mais na capital, mais seguro a sensação que a gente tem, sabe? Tem mais policiamento, e se você se afasta um pouco, né? Às vezes até para pegar Uber, essas coisas, os Ubers não querem levar você, sabe? Então, não tem a melhor fama, tá? Não sei se eu posso comparar de maneira assim tão fidedigna, tão correta,
o Brasil com a Argentina nessa questão da segurança, mas, né, tem uma questão de uma diferença. Existem roubos, tá, pessoal? Existem, enfim, crimes, né? Você vê na televisão, mas, assim, na capital é muito difícil. O que eu sim já vi várias vezes é roubo de celular, né? Eles chamam, tipo, esses pickpockets, né? Que eles ou botam a mão na sua bolsa, na sua mochila. Essas coisas, assim, acontecem. Ou você tá caminhando, assim, né? Até às vezes eu tô gravando, tô aqui, mas você tá caminhando e aí você vê, e vem alguém passando e pá, pega o seu telefone. Então, esse tipo de problema acontece. Então, você tem que estar mais atento. Mas, assim, de agressão e violência, você não vê muito na capital. É muito difícil. Olha, é raro. Mas em bairros mais afastados, sim. Mas aí entra uma questão. Teve uma brasileira que me falou que eu estava mostrando o lado injusto, que ela morava numa cidade, não sei, no interior de Córdoba. Córdoba é um estado daqui da Argentina, né? E era perigoso, e ela tinha que trancar a porta da casa dela com uma madeira. Não me lembro como é que era a história. Mas eu penso, um brasileiro que se planeja para vir para cá, né? Isso falando nesse caso de um brasileiro que se planejou para vir para cá, ou que quer se estabelecer aqui, ele não vai querer ir para o interior, ele vai procurar a capital, pelo menos no começo, né? E ter uma condição de vida mais tranquila, mais acesso à segurança, à saúde. Então, eu não estou mentindo para ninguém, pessoal, não estou dizendo que não exista, né? Mas tem essa questão aí enfim, né, do que cada um quer para sua vida, mas eu não acredito que muitos estrangeiros venham para cá para viver numa cidade pequena, né? Eu sou de uma cidade minúscula no Rio Grande do Sul, originalmente. Você não vê estrangeiro lá, né? As pessoas que vivem ali são pessoas que já cresceram ali, são da família de alguém que também já vivia ali, é uma coisa muito local, alguém que veio trabalhar numa empresa que é dali, mas geralmente se vem um estrangeiro para o Brasil, ele vai para alguma capital. A mesma coisa acontece aqui na Argentina, tá? Inclusive, pessoal, vou falar, já me vão me criticar, mas Rosário, por exemplo, que é uma das cidades mais perigosas daqui, tem problema, mas eu ainda assim não achei tão perigoso que nem no Brasil, tá? Não me meti em nenhum bairro na noite para dizer que eu estava caminhando aí gravando com meu celular, mas assim, aquela sensação de atenção, sabe? Eu não senti, posso estar errando. A ver, Joana, vixe, também chegou no Brasil dos estrangeiros que estudam grátis nas universidades públicas e estão sendo ameaçados por postagens racistas contra a Argentina no Mundial. Tá certo aí ou errado? Eu acho que me corrige, Joana, caso seja o caso, se você está me perguntando se eu concordo com essa atitude, ou se é verdade essa questão. Então, tá, essa semana agora, acho que faz uns 2 ou 3 dias, não sei, saiu, eu acordei de manhã, peguei meu celular, aí fui revisar alguma mensagem, alguma coisa no celular, e tava o decreto, né, do Milei aí falando que quem criticasse a Argentina, alguma coisa assim, em outras palavras, tá, pessoal? Não seria bem-vindo na Argentina, e se fosse alguém que já residia aqui, ia ser convidado a se retirar. Mas aí, o que é a questão? Eu tenho uma amiga que eu vou trazer no canal, até que ela trabalha com migrações, tá? E a gente estava conversando sobre isso, e era basicamente, uma regra que não é muito clara. Tipo, o que é considerado atacar um símbolo argentino? O que é considerado atacar a cultura argentina? É você criticar o país? É você criticar os argentinos? É você ser xenofóbico? É você criticar o governo? Entendeu? Então fica aquela coisa assim que a gente não sabe. Mas sim, é um assunto que está sendo falado. Eu não vi nenhum caso até agora, igual é muito recente. Mas agora, se a tua pergunta, Joana, para mim era se eu concordo com essa questão, o que eu vou dizer? Você pode morar num outro país, tá? E você não precisa mentir que você gosta de tudo que você tem naquele país. Eu não minto que eu gosto de tudo aqui da Argentina. Quem já me segue faz tempo sabe que eu critico várias coisas da Argentina. Eu não acho que tudo é um mar de rosas. Mas eu amo a Argentina e amo estar vivendo aqui, já são 12 anos da minha vida, né? Eu acho que alguém que mora num país e você tem acesso... Eu nunca estudei também na rede pública, né? Numa faculdade pública. Mas eu digo, muita gente vem, 90% dos brasileiros vêm para cá, eles vêm estudar numa universidade pública e tal.
Eu acho, você está estudando de graça, né? Eles estão te dando o melhor da educação deles, porque eles têm uma educação muito boa. Se você vê nos rankings das faculdades, né, é muito boa aqui da Argentina, como eu posso dizer, a reputação, né, o prestígio, né, das faculdades deles. Você não vai ficar criticando tudo, né? E muita gente estuda de graça, né? Você gasta, obviamente, você gasta no aluguel, você consome, cada coisa que você compra, você paga imposto. Mas, né, é meio... imagina você me convida para ir na sua casa, e aí você faz a melhor janta, tá? Deliciosa. Uma janta que você gosta de fazer, você sabe fazer, e eu vou lá e começo a botar defeito. É meio, né? O que você vai me dizer? Você vai me dizer, pô, porta tá aqui, né? Eu acho que vai por aí. Então, eu acho que tem dois extremos nessa história aí. Tá? Tem aquela questão toda de racismo, né? Que ficou um tema bem sensível recentemente sobre a Argentina, que trouxe à tona muitos assuntos assim, e tem a questão também da pessoa que veio para cá como imigrante e, né, como é que é a palavra? Desdenhar, eu acho que é a palavra, o que você está recebendo, né, deles. Então, acho que a gente tem que procurar um ponto ali no meio, né, entre esses dois extremos, né, a pessoa pode ter coisas que ela não gosta, mas ela tem que ter aquela consciência de que ela tá numa casa que não é dela, né? Ela tá vindo como um convidado. Eu acho que eu entendi a tua pergunta e eu acho que eu respondi a tua pergunta. Se não é essa a tua pergunta, Joana, fica à vontade aí para colocar, tá, outro comentário. Espero ter me explicado. Quarta pergunta frequente aqui do canal. Mercado de trabalho local. Então, muitas pessoas me perguntam como é trabalhar na Argentina. Pessoal, falando assim, de maneira bem ampla, nós podemos trabalhar aqui como brasileiros, tá? Nós somos parte do Mercosul, então aí você vem para cá, você tramita, tem a residência, né? Ou você pode vir com um visto de trabalho, a gente pode trabalhar normalmente aqui. Eu comecei a trabalhar aqui, ainda não falava espanhol, falava só inglês e português, né? Meus clientes, eles era uma multinacional, os clientes eram do Brasil, né? Então, e algumas comunicações em inglês, então eu não precisava ainda falar espanhol. Então não é um requisito, tem trabalho, mas aí, para ser mais específico, depende da área, né? Então, você trabalha na educação, você trabalha com tecnologia, você não tem experiência, você vai trabalhar, tipo, com o que vier, né? Então, tem muitas coisas. Mas tem trabalho, tem muito trabalho aqui na Argentina. Se você tem disposição de trabalhar, tem de tudo. Só que, assim, o salário já vai variar bastante de uma área para outra, né? Então, por exemplo, na minha área, eu posso falar da minha área e da minha experiência, que eu trabalho com tecnologia e marketing, né? Tem muito trabalho online, tem várias agências de marketing, não é a coisa mais fácil, tem muita vaga, mas só que às vezes as vagas não pagam tão bem, ou os salários eles estão em peso, né? Eles estão atrasados na questão do ajuste com relação à inflação. Então, digamos que você precisa de 1.200 para viver, né? Não é 1.200 pesos, mas, sei lá, tô dando um exemplo, tentando traduzir, né? Converter. Às vezes o salário tá com 1.000, então você tá sempre correndo atrás, né, do prejuízo. Aí, se você já for, por exemplo, um trabalho mais manual, vamos dizer assim, mecânico, ou encanador, ou gasista, né? Gasista é quem trabalha com aqueles calefões, né, de gás, essas coisas. Sempre tem trabalho. Sempre tem trabalho. Gente que trabalha arrumando, né, consertando, essas coisas assim, né, mais manuais, sempre tem. Atenção, não sei se você pode só chegar aqui e já começar a trabalhar. Eu tenho quase certeza que você vai precisar fazer algum tipo de curso, né? Até porque é uma coisa bem, bem perigosa você trabalhar com gás, essas coisas assim, eletricidade, essas coisas assim. Mas sempre tem demanda, né? Sempre tem gente precisando arrumar algo. Então, nesse sentido, tem trabalho. Aqui escreveram mais. Aí a Joana, verdade, quando a gente vai para o outro canto que não é o nosso lugar, a gente como estrangeiro tem que se comportar. Eu quero ir, mas depois de tudo o que aconteceu, eu fiquei com medo. Estou juntando dinheiro.
para ir, se Deus quiser. Obrigado. Joana, não precisa ficar com medo. Os argentinos, eles são muito gente boa. Se você é uma pessoa educada, se você respeita a cultura deles, se você respeita a eles, né? Se você não é uma pessoa que chega... Eu fiz um vídeo, até não sei se você já viu, né? Eu não sei quando você entrou no canal, mas eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso. Se você tem essa consciência que você está vindo para uma casa que não é sua, né? Que você está entrando numa cultura que não é a sua, e você consegue entender que seria como nós aí no Brasil. Imagina, chega um argentino e começa a criticar tudo do Brasil para você. Você vai dizer para ele, pô, vai para a Argentina então, né? Então, tem alguns brasileiros que chegam aqui e eles querem morar aqui 10 anos, eles não querem falar espanhol, eles querem falar o mínimo possível, eles têm uma coisa, sabe? Que nem a minha mãe sempre fala, né? O rei na barriga, né? Não é uma atitude legal, né? Então, se você não vem assim, se você vem disposta a se conectar com as pessoas, você vai ter o melhor. Aqui no canal tem diversas pessoas contando a experiência delas de amizades com argentinos que elas fazem. Eu vejo outros youtubers, né? Porque eu também consumo, eu fico olhando. Não me lembro o nome do canal. Teve um casal que veio aqui, estava gravando aqui nas ruas de Buenos Aires, e eles estavam gravando. E as pessoas apareciam para participar no vídeo, abraçavam. Então, não precisa ter medo. Sempre que você for educada, a probabilidade de dar certo é muitíssimo maior do que você ter problemas com eles. Esse não seria o problema. Quanto a juntar dinheiro, sim, junta o máximo que você puder, porque aqui é caro, e ainda mais assim, para você ter uma reserva de segurança, caso você... Mudar não é fácil, mas você se muda para a Argentina... Você vai precisar, assim, estimar mais ou menos uns 4 meses de um aluguel. Digamos que você encontrou um aluguel por 500, né? O preço mensal. Já pode multiplicar por 4, porque você vai precisar de um mês de adianto, um mês de depósito, um seguro. Então sai caro. Então junta o máximo de dinheiro que você puder, mas com relação às pessoas, elas são super abertas, são curiosas, elas querem comunicar, querem se conectar, óbvio, né, sempre tem gente boa e gente ruim, não importa onde você for, mas, né, é algo legal deles, assim, eles são muito abertos. Aqui, acho que é o Flávio, sou vidraceiro, já viu algo a respeito? Tem bastante vidraçaria aqui, agora, inclusive, faz alguns dias, quebrou um espelho aqui em casa, né, eu acho que entra como vidraçaria também, né, e aí a gente foi procurar para resolver aqui, e tinha bastante lugar. Eu acredito que tenha, não é uma coisa que vai exigir muito espanhol, né? Também acho que não vai precisar de um curso específico para ser vidraceiro aqui, se você não vai abrir um negócio, se você vai entrar como empregado, se você comprova a sua experiência, eu acredito que não tenha problema. Mas tem trabalho, tem esse tipo de tô misturando aqui, manutenção, serviços de manutenção, assim, tem bastante. Então é uma opção. Quanto paga eu já não sei te dizer, Flávio. Quinta pergunta frequente aqui do canal. Estudar medicina sendo estrangeiro. Eu falei até, não sei se vocês chegaram a ver com a Nayara, uma menina que veio, né, faz 4, 5 meses para cá, e ela vai começar a estudar medicina agora. E a gente estava falando se valia ou não valia a pena estudar medicina na Argentina, a questão do dinheiro, né? Aí eu acho que acho que uma pessoa também chamada, acho que era Darlan o nome, um rapaz que responde bastante aqui no canal, e estavam falando mais ou menos o valor das faculdades de medicina. Se eu não me engano, pessoal, eu não tenho nada a ver com medicina, se eu não me engano, eles diziam que estava entre uns 10 mil e 14 mil por mês no Brasil para estudar, né, medicina. E já o custo de vida aqui é caro, mas, em contrapartida, em muitas faculdades públicas você não paga nada. Então, segundo o comentário de estudantes de medicina que eu vi no canal, eles falavam que valia a pena, porque o que você economiza, né, na questão da faculdade lá é o que você vai gastar com o custo de vida aqui, e somando a isso também tem a experiência de morar fora, né, um diploma numa faculdade com um prestígio bem grande, então eu entendo que vale a pena. Bom, e falando, né, assim por cima,
são muitos brasileiros estudando medicina, pessoal, então eu acredito que vale a pena, né? Tem muita gente do norte, do sul, de todo lado do Brasil aqui, então eu não sei se viriam tantas pessoas para cá se não fizesse sentido para elas economicamente, né? Então, para quem quer saber de medicina, eu posso trazer mais conteúdo sobre isso, só que se vocês querem que eu traga conteúdo sobre medicina, eu vou precisar falar com brasileiros que estudam medicina para trazer para vocês. Não é um problema para mim, tá? Só que eu preciso saber as dúvidas de quem quer estudar medicina e como é que funciona, e aí eu posso procurar as pessoas corretas para esclarecer algumas dúvidas, né? Ou contar a experiência, né? Porque eu acho que isso é o melhor, né? Compartilhar as experiências, né? É algo útil. A Flávia, entra um outro comentário aqui. Obrigado, também amo Buenos Aires, já morei aí durante 2 anos, isso há 17 anos atrás. Então, continua uma cidade muito linda, Flávio. Se você já morou aqui, você já sabe como é que é o ritmo. É uma cidade que não dorme, é uma cidade que se reinventa, sabe, a todo tempo. Então, acho que vale a pena. Não sei se você veio visitar recentemente, mas continua muito linda. Eu acredito que na tua área de trabalho vai ter oportunidades. Se você tiver um contato aqui já na área, acho que vai ser mais fácil também. 6ª pergunta, pessoal. DNI e residência. Pessoal, é um tema que ficou mais burocrático agora, bom, eu não quero, né, cutucar o vespeiro, mas você sabe que a migração não tá fácil, nem na Argentina e nem no mundo, né? Vocês estão vendo as notícias, vocês são pessoas que como é que eu posso dizer? Que se atualizam e sabem que não tá muito fácil o tema da migração no mundo, e não tem lugar perfeito, né? Por mais que algumas pessoas vendam isso, não existe lugar perfeito. Mas na Argentina, antes era só chegar e começar a tramitar sua residência e deu, né? Eu entrei assim, isso é a minha experiência de 2015 lá. A gente chegava, no meu caso, eu vim para cá como turista, honestamente, eu cheguei como turista, não queria ficar aqui, vim para cá para ficar 1 mês, 2 meses, e consegui um trabalho. Então aí eu mudei o meu visto para residência, né, de turismo para residência. Isso era algo que muita gente fez, eu acredito que talvez muita gente ainda faça. Porém, eu estava conversando com essa minha amiga, que ela é advogada, especializada em imigrações, é a Helena, e a gente estava conversando que agora eles já não estão mais facilitando tanto essa questão da residência, cidadania, essas coisas assim, porque eles veem que muita gente entra como turista com 20 malas na fronteira, na migração. Você não tá vindo para ficar aqui de turista, né? Ou algumas coisas assim, você entrou como turista e já pediu uma residência e estão botando algumas travas. Eu não quero pecar e passar uma informação errada, tá? Quando eu sei uma coisa, eu vou falar para vocês que eu sei com certeza, e quando eu não sei, eu vou dizer que eu não tenho certeza. Mas, nesse caso, se você está interessado em fazer DNI, eu sei que você pode, sendo parte do Mercosul, você pode. Aqui você vai pegar um turno na migração. Eu fiz tudo sozinho, tá? Você pega um turno na migração, você vai no horário lá que eles marcaram com você lá, não sei aonde, ou em Retiro, que tem um escritório de imigrações, ou você vai... eu fui em... Como era o nome daquele bairro, gente? Versaces, eu acho, nem me lembro. Um bairro que tá longe daqui, onde eu tô. De madrugada, fiquei na fila, parecia um posto de saúde, fiquei esperando, e já cheguei, já peguei meu DNI naquela época, né? Mas eu sei que talvez agora eles estejam mais cuidadosos, sabe? Teve muita coisa que aconteceu desde quando eu entrei, teve questões, teve muita migração, veio uma onda de venezuelanos, né? Teve aquela migração bem grande, massiva assim, de venezuelanos, então já mudou um pouco. Agora teve uma onda muito grande de russos e ucranianos aqui na Argentina, que são coisas que congestionam o sistema deles, né? Colapsam o sistema deles. Então, eu recomendaria falar, eu sempre vou deixar em algum lugar aqui o link do formulário, senão você pode procurar aí no canal um vídeo que eu soltei faz alguns dias com um formulário, e aí vocês vão mandar uma mensagem nesse formulário, se vocês se interessam, querem fazer uma boa estratégia para chegar aqui e não ter problema, que vocês falem com a Helena, tá? Eles são de uma agência chamada SI Global Mobility, né? E já tem vários amigos meus que estão tramitando com eles, estão vendo ali, ou até mesmo só para esclarecer algumas dúvidas, aí eu recomendo falar com alguém especialista, tá? Não vou dizer para ninguém vir para cá assim,
e depois, né, dá problema. Vinícius Bustos, bem-vindo. Bem-vindo aí. Pessoal, temos bastante gente. Eu achei que a gente não ia ter tanta gente. Bom, vamos para a próxima. Novamente, pessoal, se alguém não viu, se vocês quiserem voltar ou querem falar de algum assunto específico, deixem nos comentários que eu vejo, tá? Eu tô seguindo meu roteiro aqui, mas eu volto, se for importante. Saúde pública, que seria o SUS versus o sistema argentino. Pessoal, eu no Brasil sempre usei SUS, tá? Quando meu pai já, acho que no último ano, antes de eu vir para cá, que ele contratou um serviço privado, né, de saúde, convênio. Então, mas cresci indo no SUS. E aqui na Argentina eu também cheguei sem nada, tá? Naquela época não precisavam de seguro, essas coisas de saúde, não tinha problema. Na verdade, eu também tive um problema de saúde quando eu cheguei aqui, naquele primeiro mês, eu tive cálculos renais, né? Pedra nos rins. Eu já sofri várias vezes com pedra nos rins. Tenho uma genética, né, bem especial nesse sentido, porque tanto a minha mãe como o meu pai tem problema renal, então, né, não tinha outra para mim, né. Então eu cheguei aqui e tive uma crise forte de cálculos renais e tive que usar a saúde pública. E fui atendido muito bem, pessoal, não tive problema, sabe, eu me atendi num hospital chamado Rivadavia, cheguei, eu tava com muita dor, para quem já teve cálculos, né, pessoal, não desejamos a ninguém, muita dor, muito cólico, muita cólica renal, e eu tive que assinar com um estrangeiro, né, que eu tava aqui, eu usar o serviço de saúde e tal, que, enfim, nunca tive problema. Sei que eu tenho amigos também que fazem tratamentos pelo sistema público de saúde e funciona. Não sei como seria em outras zonas da Argentina, mas, né, eu acho que é um sistema bom. Vacina, a gente toma tudo, a gente tem da cidade, a gente um robozinho, né, como a gente fala, um chat, que ele nos avisa quando a gente tem que fazer vacina do Covid, enfim, de alguma gripe, alguma coisa assim, e você vai no hospital e é tudo gratuito. Se eu me atendo, por exemplo, hoje em dia eu tenho obra social aqui, né, que é o serviço privado, mas por causa do trabalho, e assim mesmo eles mandam a gente para o sistema, né, público, dependendo do serviço, e funciona muito bem. Porém, deixa eu fazer como é que eu posso dizer, um comentário aqui. Eu acho que para quem vem como turista atualmente precisa de seguro. Não sei se eles pedem sempre. Eu acho que tem, mas eu digo, tem gente que entra sem? Eu acho que tem gente que entra sem. Mas que nem a gente está vendo que em todo mundo eles estão pedindo seguro de saúde. Então, né, eu me lembro que no começo do ano teve uma polêmica também da questão do serviço de saúde. Eu não acredito que eles deixariam um estrangeiro morrer, né? Eu não cuido das palavras, né? Dizem que não deveria falar essas palavras no YouTube, mas já foi. Não vou deixar você aí, né? Se é uma questão de emergência, mas é sempre bom você ter um seguro, pessoal. Eu recomendo você ter um seguro. Se você tem como, contrate um seguro para vir para cá. Se você não tem um também do canal que né, Assist 365, também tem nos meus links, eu sempre deixo no meu link nas descrições e tudo. E ali também cobre questão de roubo, enfim, né, se você precisa. Mas assim, saúde pública aqui parece ser boa, mas, né, não sei como é que seria na questão de turismo, né, acho que pode ser que eles peçam alguma coisa ao ingressar no país. Se alguém tem alguma experiência recente e quiser compartilhar aqui no chat, eu leio para todo mundo, tá? Quem mais falou aqui? Darlan, salve, Darlan. Darlan era quem eu tava falando que mencionou da faculdade, né, Darlan? Acho que foi você que comentou, se você continua aqui na live. Você tinha mencionado num chat, eu acho no vídeo da Nayara, que a faculdade de medicina no Brasil ronda 12 mil a 14 mil reais mensais, né? Não sei se você chegou a ver a parte que a gente falou sobre estudar medicina aqui. Ah, sim, ali ele confirmou, era isso aí. Então, essa é a questão, pessoal, para quem vem estudar medicina. Talvez você gasta mais no custo de vida, mas compensa com o que você gastaria no Brasil, né?
Já, questão de pagar aqui, se eu acho que deveria ser pago, se, enfim, isso já é um outro debate que existe na sociedade aqui, e tenho amigos argentinos que acham que todos deveriam pagar uma porcentagem da faculdade, enfim, né, aí já é uma questão muito mais profunda. Aqui tem outra das perguntas frequentes aqui no canal, pessoal, Mercado Pago e pagamentos na Argentina. Pessoal, eu uso, aqui estão meus cartões, deixa eu mostrar o que eu uso no meu dia a dia, tá? Eu tenho diversos cartões internacionais, mas o que eu uso todos os meses são esses, deixa eu botar um jeito aqui que vocês consigam ver, são esses aqui, tá? São esses 3 que eu uso, tá? Já me falaram de outros serviços, mas para mim o câmbio ainda, né, que às vezes eu trabalho para alguma coisa fora, alguma agência de fora, e eles me pagam em dólar, alguma coisa assim, o que eu faço? Eu recebo, né, no meu Wise, que é uma conta global, né? Todos esses aqui, pessoal, eu vou deixar link para vocês, tá? Tem o link também no meu Linktree, que é aquele link que tem no meu canal, vocês podem encontrar para fazer, enfim, vocês ajudam o canal e conseguem desconto também. Mas enfim, recebo no Wise, né, que vem da conta dos Estados Unidos e tal, e eu já passo para o meu dólar app, tá? Por que eu passo? O dólar app aqui já tá, ARC, dólar app, está se popularizando bastante por causa da conversão, tá? Vou fazer um exemplo para vocês, se me aguentem aí um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, hoje, quanto que tá R$1 no Wise, e deixa eu ver quanto é que tá no dólar app. Dólar app. Dólar a conversão. Se não, eu consigo ver isso aí hoje. Não sei se vou conseguir ver aqui, porque eu tô no meu celular. Mas hoje. Mas, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho $100, tá? Não sei se eu vou conseguir ver aqui. Não vai aparecer, porque eu tô no meu celular, que eu tenho um aplicativo. Mas vamos dizer assim, hoje no Wise, R$1, desculpem, tá 292 pesos argentinos, quase 300, né? 292. Digamos que eu pego o meu dólar app, aí eu tenho reais, e deixo em reais, aí eu vou olhar e não vai estar 292, vai estar 300. Ou seja, R$1 vale mais no dólar app. Então, se eu tenho que pagar aqui, eu só vou pegar o meu cartão, eu já passei do dinheiro que eu ia usar no mês, passo para minha conta do dólar app, né, ou dólar, ou né, real, e pago. Então, na hora de descontar, tudo é automático. Tá? Eu não preciso converter nada, eu deixo o dinheiro em dólar ou real, e na hora ele pega automaticamente da minha conta, ele já vai descontar. Então, digamos que algo sairia, sei lá, 10 mil pesos, tá? Estou arredondando aqui. Sei lá, nem sei quanto seria 10 mil pesos aqui em real. Vamos fazer 20 mil pesos. R$68, tá? Digamos que no Wise eu paguei, me cobrou R$68. Daí eu vou passar no meu dólar app, né? A mesma compra, e ele vai me cobrar 65, R$64. Então, por isso que eu recomendo para quem vem. Tá? Eu sei que no Brasil talvez ele ainda não é tão popular, mas o dólar app ele é assim. Então, eu pego da minha conta do Wise, né? Que é a minha, né, manobra, vocês podem fazer de outra maneira. Pega na sua conta, transfere para o seu dólar app, você vai vir aqui para Buenos Aires, e aí vai sair mais barato. Entendido? E também tem cashback. Então, às vezes eu vou usando todo mês, no final do mês ainda tem um dinheirinho de volta. Novamente, se alguém precisar, eu tenho links, tá, para vocês. Aí eu acho que alguém comentou. Mercado Pago é ótimo para render no saldo, porque não aponta na B3 igual o restante. Eu não sei o que é B3. Desculpe, se puder me explicar, Dardan. Eu imagino que é algum imposto no Brasil, talvez? Não sei. Mas o Mercado Pago, tá, pessoal, é como se fosse a carteira eletrônica mais comum aqui,
você paga em tudo. Na verdade, as pessoas já falam em pagar com o Mercado Pago, né? Então tem aqueles QR Code e as pessoas vão lá e pagam também. Só que a conta da Argentina e a do Brasil, eu acho que elas não estão conectadas. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu sei que eu tive que abrir outra quando eu fui no Brasil na última vez, né? Uma outra conta do Brasil, para poder usar no Brasil, e aqui na Argentina eu tenho tudo, né, em pesos. E eu guardo dinheiro ali. Se alguém me transfere, vamos dizer que eu vou comer com algum amigo, eles me transferem para minha conta pelo meu alias e fica ali guardado e fica rendendo diariamente, né? É mais prático. E se você vai num café ou alguma coisa, às vezes você tem desconto também com o Mercado Pago, tá? Então é uma questão interessante. Se vocês precisarem, pessoal, novamente, eu deixo os meus links todos ali e vocês também ajudam o canal, tá? O canal eu. Que mais que me perguntam? Integração social e amizades, que tem gente que tá vindo pra cá e tem essa dúvida, né, pessoal? Como é que é a questão de se integrar aqui, pessoal? Eu sempre falo assim, a integração, vocês vão ver esse assunto se repetindo várias vezes nos meus vídeos, é que nem uma cebola, tá? Você vai passando por camadas, não é que você chega e no dia seguinte você já está totalmente integrado, tá? Demora anos, às vezes. Mas os argentinos, eles são, se vocês têm dúvidas com relação aos locais, tá? Eles são um povo feito de muitas culturas diferentes, por mais que a moda hoje em dia não seja dizer isso, você tem muitos povos, né, pessoas descendentes dos povos, né, originários daqui, você tem muitos países da volta, né, Venezuela, Colômbia, você tem muita gente de todo lugar, tá, brasileiro, agora hoje eu fui em Palermo, tinha muito americano aqui, e europeu, agora tá cheio de pessoas, de russos e ucranianos, tem muita gente aqui, então eles já estão acostumados com as pessoas assim. Eles são mais receosos para se conectar no começo, tá? Eles são curiosos, eles puxam o assunto, mas eles são mais receosos. O brasileiro, você vai num lugar, que eu trabalho nesses eventos de idiomas, e os brasileiros já começam a dançar funk, já querem botar um samba, já querem te convidar para tomar alguma coisa, e às vezes os argentinos são um pouquinho mais receosos. Porém, pessoal, o que acontece muito aqui, eu digo da minha experiência, talvez a de vocês é diferente. Às vezes eu conheço um brasileiro aqui, você conversa um monte numa noite no Mundolingo, e aí é seu amigo, e aí você, sei lá, né, amigo, nunca mais fala com você. Trocou o Instagram, nunca mais fala com você, nunca mais, só quando você se encontra, e aí, como é que tá? Já os argentinos, eles não são assim tão dados, mas quando eles viram teu amigo, eles são mais atentos, não sei se essa seria a palavra correta, mas assim, por exemplo, se eu tô no Natal, alguma coisa assim, quem geralmente me chama são meus amigos argentinos. Tenho amigos brasileiros que também são muito especiais e me procuram bastante, mas eu digo, meus amigos argentinos, eu sinto que eles me escrevem com bastante frequência para saber se eu preciso de ajuda, ou se eu preciso de alguma coisa, ou se acontece alguma coisa no Brasil, eles já são os primeiros a perguntar. Então, tem um cuidado, sabe? Não sei explicar. Quem está falando aqui? Lily Blue, assim, Lily, bem-vinda. Sim, ela falou que somos dados, os brasileiros são mais dados, mas né, não é fácil de manter a amizade, assim, profunda, digamos, tá? Mas os argentinos são muito amigueiros. Amigueiros é um jeito que eles chamam aqui, eles já se autodenominam amigueiros, e eu concordo que eles são amigueiros, porque eles têm grupos de amigos, pessoal, adultos, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, é uma dificuldade de me encontrar com meus amigos depois dos 30, às vezes eu quero comer uma pizza, e é uma logística, daí tu tem que ver o dia que mas um tem um médico, um tem não sei o quê, e aqui, os argentinos, pelo menos aqui, eu acredito que também nos outros estados, eles mantêm amizades por muito tempo, e eu acho uma loucura esse cuidado, né, que eles mantêm. E aí você fala assim com eles, acho que foi a Júlia até que falou, uma amiga minha que já apareceu aqui no canal, que eles sempre falam, não, fulano é um amigo de toda a vida. Fulano é minha amiga de toda a vida. E é literalmente alguém de toda a vida deles, que é alguém que eles conheceram na escola. E eu não tô brincando, pessoal. É gente que eles conheceram na escola quando eles eram pequenos, e aí, sei lá, estudaram juntos, aí aquela pessoa vai virar
padrinho de casamento, vai ser a pessoa que saía com eles nas festas, vai virar padrinho dos filhos dele, vai ser a pessoa que vai estar no enterro deles, sabe? E eu acho que isso é muito bonito. Eu nem lembro, pessoal, eu nem troquei tanto de escola quando eu era menor e não lembro quase assim, não tenho amizades longas. Tem gente que ficou, né, como amigo assim, digamos, a gente se vê, a gente vai conversar e tudo, mas eu já não sei mais o que estão fazendo na vida. E os argentinos, eles procuram muito, então isso é algo bem legal deles. Então acho assim, que se você é uma pessoa aberta a se conectar, se você entende que a cultura é diferente, que ela pode chocar às vezes, e você está disposto a aprender o idioma, se você está tentando, você vai fazer amigo fácil aqui. Que são amigos de infância, exatamente, amigos de infância deles. Última pergunta, pessoal, que eu anotei, fiquem à vontade para deixar perguntas aqui agora, tá? Se quiserem ir perguntando coisas. A última pergunta mais frequente, pessoal, é sobre aluguel aqui em Buenos Aires. Eu até mencionei já no comecinho da live. Pessoal, os aluguéis aqui, tá? Você precisa ter bastante dinheiro para entrar num aluguel, ainda mais se você quer alugar sozinho, tá? Ou você vai fazer um aluguel a longo prazo, porque eles vão pedir o mês de depósito, o mês adiantado, então do primeiro dia você já paga todo mês. Vão pedir seguro, quando você não é argentino, você não tem propriedades, você não tem, né, economias, coisas assim aqui, aí eles pedem um seguro de caução, eles chamam, que aí você vai ter que falar com um seguro, tipo Finaer, garantia já, e aí eles saem como se fosse o seu fiador, né, porque eles não vão aceitar de um estrangeiro, eles vão precisar de alguém daqui, e é como se fosse um banco, digamos. Saem, isso é caro, então todo o tempo que eu tô aqui, eu sempre calculo uns 4 meses para entrar em um aluguel de longo prazo, tá? Não temporário. Isso é o primeiro, tá? Sempre recomendo juntar dinheiro para entrar. Se bem ele tá no contrato que eles vão te devolver no final, né, do contrato, o dinheiro que você deixou de garantia, eu digo de seguro de caução, né, que é um mês reserva, caso você tenha algum problema no apartamento, enfim, às vezes não é tão fácil de conseguir esse dinheiro de volta, pessoal. Falo pela minha experiência, já aluguei já em vários lugares, quase sempre dá certo. O dono dele, ele avisa, ó, depois que você sair, em um mês eu te deposito o dinheiro de volta. Ele faz a revisão no apartamento. Mas já teve vezes que uma dona se esqueceu de me devolver o dinheiro, e eu precisando, pessoal, para entrar no outro onde eu tava. Teve outra que a pessoa quis me enganar, que eu tinha quebrado coisas no apartamento que eu nunca quebrei, então aí queria descontar isso, queria descontar aquilo, queria, sabe, fazer um monte de desconto que não existia. E o que eu fazia? O que eu faço, e eu recomendo, eu chego, falo com os donos ou com quem quer que seja, e na primeira semana que eu tô alugando aqui num novo lugar, eu tiro foto de tudo que eu vejo. Se eu ver que aqui a maçaneta da minha porta, ela tá estragada, né, se ela tá floxa, sei lá, e é algo que eu não posso arrumar com uma chave de fenda simples, ou se uma lâmpada tá ruim, naquela primeira semana eu faço uma auditoria na minha casa e tiro foto de tudo, 30, 40 fotos, vídeo se precisar, e eu mando tudo por e-mail. Tudo, desde essa experiência que eu tive, que a dona quis me cobrar coisas que eu não tinha quebrado, eu aprendi isso. Eu mando tudo e, assim, um e-mail bem legal, assim, simpático, mas eu boto, ó, estou recebendo um apartamento assim, só para ficar constância. Agora, o último apartamento que eu estive na Recoleta, eles tinham um buraco na parede em cima de um dos quartos, assim, em cima tinha um buraco do ar-condicionado. E eu nunca abri aquilo ali. A pessoa que morava ali tinha um ar, quebrou, sei lá, e deixou aquilo ali. E aí eles colocaram não sei o que era aquilo, eles meteram ali um negócio pra fechar, sabe? Mas tu via que tinha uma coisa ali, né, bloqueando aquele buraco do ar-condicionado. Aí o dono, que o buraco. Eu mandei na primeira, eu lembrei ele, disse, lembra na primeira semana? Aqui tá, ó, o e-mail, aqui na pastinha que eu mandei pra ele anexada, tá aqui, ó, a foto, ó, mandei, já tava quando eu cheguei. Aí ele falou, eu não tinha percebido. Então, imagina que eu ia ter que pagar já do meu depósito pra arrumar uma parede, né?
Então são as minhas recomendações, tá? Se você já procura um aluguel tipo temporário, que tem muita gente que faz isso, que vem para cá e fica 3 meses e volta, ou enfim, né? Aí sim, já é outra modalidade. Nesse que eu tô aqui agora, ele é temporário, então eu vou ficar 1 ano, né? No final do ano eu termino esse contrato aqui, talvez renove, talvez não, mas aí são menos requisitos. Mas vai variar. Quanto mais tempo você quer ficar, mais caro para a burocracia e tudo, e mais cuidado você tem que ter. Aqui, quem tá falando aqui? Amigos de infância. É Leandro? Não, Leandro? Pode ser? Eu acho que é Leandro o teu nome, né? Lembro que você falou pra mim que você ia vir pra cá precisava de recomendações de restaurantes, né? Bem-vindo. Boa noite, amigo, beleza? Você tem conhecimento de preços de monoambientes para comprar? Para comprar? Caríssimo. Vamos ver. Vamos ver se vocês me esperam aí. Vamos ver. Agora eu vou cair na minha própria armadilha do marketing. Vou pesquisar, comprar apartamento e vou ser bombardeado pelo meu próprio... Tomar do meu próprio veneno, né? Monoambientes Benta Caba. Aqui na Capital Federal. Eu vou olhar no site da Zona Prop. Pessoal, eu não consigo mostrar para vocês aqui, mas tá tudo em dólares. Tudo em dólares. E aqui tem um de 41 metros, aparentemente bonito. Um único ambiente com um banheiro, 41 metros quadrados, em Palermo, Hollywood, 155 mil dólares. Depois já vem um outro que está em Bicha Santa Rita, que eu não sei nem onde é que fica. 45 metros quadrados e 83.900. E mais as despesas em pesos, que atualmente estão em 81 mil. Aí você vai vendo mais, né? Vamos mexendo aqui. Almagro, que já é outro aqui mais perto. Ele é próximo a Palermo. 28 metros quadrados, já é quase a metade do outro. 77 mil dólares. E não fala aqui, não especifica despesas, que isso é outra coisa importante, pessoal, porque tem o valor do aluguel e mais as despesas, que aí pode ser baratíssimo ou até a lua, né? Mas tá tudo aqui na capital, os de 20 e poucos metros quadrados, que é, né, kitnet, estão rondando uns 70 mil. Vai comprar, dá uma pesquisada antes, porque aqui eu não vejo muito. Eu acho que começou agora essa questão aí de, como é que fala no Brasil, quando a gente fala com o banco, para ele, tem um nome, gente, desculpem que eu já não lembro, mas quando você fala com o banco sai, gente, esqueci. O empréstimo, não é um empréstimo, tem financiado. Não é tão comum aqui, começou agora, mas é isso, tudo é em dólar. Espero ter respondido a tua pergunta. Você gostou de vir para cá? Próxima pergunta aqui. Quando você emigrou, levou quanto tempo para a residência? Foi muito rápido, a minha foi muito rápido. Eu entrei aqui em maio e acho que em agosto eu já estava com meu DNI permanente. Então eu já tenho meu documento permanente. Foi bem rápido. Naquela época, né? Não tinha tantas ondas migratórias. Tipo, depois de que eu vim para cá, já veio a onda da Venezuela, da Rússia, né? Enfim, teve várias ondas. E quando vem essas migrações muito grandes, o sistema de migração colapsa um pouco. Então demora mais. Mas o meu eu fui de manhã, eu lembro que eu peguei o turno, fui de manhã, falei com a agente de imigração, ela me fez algumas perguntas, se eu queria morar aqui, e aí ela me perguntou, você quer a temporária, a residência temporária ou a permanente, naquela época? E eu falei, mas eu achei que a gente sempre começava pela temporária e depois ia para permanente. E ela falou, não, no Brasil é mais rápido, eu acho que tem algum convênio, o Brasil e a Argentina, ou tinha, né? E já pedi minha permanente, já me deram ela já permanente, e já fiquei. Então não foi muito, acho que já em um mês, acho que já tinha chegado já o plástico. Mas eu tenho um amigo ucraniano que ele veio para cá, e o plástico do DNI dele foi chegar quase um ano depois. Demorou bastante.
Penso em um monoambiente simples, mas em uma zona com segurança. Você está falando do monoambiente para comprar, né? Bom, tem muitos bairros legais aqui em Buenos Aires. Se você gosta do agito, de estar perto de tudo, é Palermo, Recoleta, perto das avenidas, né? São geralmente as mais procuradas por turistas, tem mais bar, tem mais coisas. Mas se você já gosta de algo mais tranquilo, tem Parque Chas, tem outros bairros mais afastados, né? Villa Crespo, que são mais residenciais, não tá tanto na muvuca ali de turismo, de Airbnb, sabe, aquela gentrificação, né? Mas saem mais ou menos esses preços que eu te falei. Aí depende, né? Você encontra coisa aqui, que nem eu tô vendo aqui, tem lugar por $69 mil. Mas as imagens que eu tô vendo aqui são todas de inteligência artificial. Não sei se é o que tu vai encontrar na prática, né? Então, eu acho que uma coisa boa, um pouco maior, vai ser uns $100 mil. Não sei, no Brasil é isso aí? Não sei. Aí temos mais gente aqui. Olá, Will. Will Douglas fala: olá, Igman. Sou farmacêutico aqui no Brasil. Será que com tanta farmácia conseguiria emprego? Haha. Isso. Mesmo que fosse de balconista, olha, farmácia é o que mais tem aqui. Até tinha com um amigo, a gente fazia uma piada que se você não fechasse bem a sua casa quando você saísse, quando você voltasse já ia ter uma farmácia, um farmacite. Acho que no Brasil eles falam da São João, né? No Sul tem bastante aquela, fazendo propaganda. Mas, enfim, não sei. Eu acho que farmácia tem bastante farmácia aqui. Eu não sei como é que é a questão de formação, diploma, né? Talvez vai ter que fazer alguma convalidação, porque tem questão de medicamento, né? Então, eu acredito que tem algum tipo de convalidação. Mas se é a questão de lugar para trabalhar, tem uma farmacite a cada 2 esquinas. Você tem várias farmácias por todo que é lugar. Acho que mais na província tem menos, assim, como é que eu posso dizer, concorrência uma do lado da outra, mas aqui chega a ser uma do lado da outra, uma na frente da outra. Então, lugar tem. Talvez vai precisar fazer alguma convalidação. Isso é algo que tu pode conferir, mas que tem lugar, tem. Ele apagou algumas mensagens. Legal que você lembrou, fui em julho. Peguei as suas dicas de restaurante. Estavam bons? Eu falei, assim, aqueles que eu vou, né, os restaurantes mais baratos, assim, que eu vou no dia a dia, né, porque, vou falar pra vocês, né, pessoal, você vai num restaurante Dom Julio, você vai numa coisa assim mais cara, eu acho que vale a pena só se você realmente tem o sonho de ir no restaurante esse. Mas não é uma coisa que as pessoas vão no dia a dia, sempre tem muita fila e é caro, tá? Não tô dizendo que é ruim. Não é isso aí, tá, pessoal? Mas tem muito lugar bom aqui, tem muito restaurante em Buenos Aires, e aí eu mencionei num vídeo alguns restaurantes que eu vou, algumas empanadarias, não sei como é que falaria em português, assim, mais do dia a dia, sorveterias que eu vou no dia a dia. Então, espero que gostem. Disse oi. Slegman, boa noite. Obrigado, amigo, vou tentar. Boa sorte aí, hein? Eu acho que tem bastante chance de você conseguir, sim. Não deve ser muito complicado. Mas, né, como é coisa de saúde e farmácia, enfim, eu acho que é meio complicado. Eu sempre fico na Recoleta ou em Palermo, mas já pensei até em morar em Vicente Lopes. Eu morei em Vicente Lopes. Vicente Lopes é muito lindo, mas é muito tranquilo, tá? Você às vezes parece assim que você tá tendo um lugar fictício, como uma cidade cenográfica, porque ela é muito bonita, tem toda aquela questão das folhas secas, sabe? E do outono e tal, bastante arborização, mas você quase não vê pessoas na rua, sabe? Em comparação aqui. Então é mais residencial, você tem que ir mais na avenida para comprar, é mais tranquilo, né? Dependendo da zona onde você vai. Tem uma zona que eu acho que ela é mais perigosinha, assim, que é mais perto de né, uma zona meio perigosa, mas do outro lado ali, perto do rio ali, é uma beleza. Eu até fui esses dias e fazia tempo que eu não ia por aquela zona. Você pega o trem e você pode ir até San Isidro. O sorvete daqui é maravilhoso. Acho que uma das coisas que eu mais sentiria
falta se eu fosse embora daqui da Argentina é o vinho, que é, né, é muito bom para quem já veio aqui sabe, e você encontra baratíssimo em todo lugar, e sorvete. O sorvete argentino é maravilhoso. E eu aprendi a comer sorvete no inverno aqui, né, porque tem as sorveterias por quilo, e, gente, uma maravilha. Tem uma que eu gosto muito que se chama Búfala, vou vender eles, né, eles vendem assim como se fosse com pedaços da fruta ou pedaço de bolo misturado com sorvete. Uma delícia. Fiquei viciado. Nem deveria ter experimentado a primeira vez quando me falaram. Dona fala, Bicha del Parque é afastado, mas tem transporte fácil. É verdade. Bicha del Parque também é mais residencial, né? Mas é que nem eu tava falando. Eu teve uma amiga francesa, acho que foi com ela que eu tava falando, que ela veio pra cá, e ela tava falando de estudar em algum lugar aqui, que a faculdade ficava longe, ficava 30 minutos. E aí, no grupo que a gente tava conversando, falaram, não, mas isso é longe, 30 minutos é longe. Ela falou, mas antes lá na França eu pegava uma hora de viagem às vezes. Então, o longe depende da pessoa, né? Realmente, eu acho que a gente se acostuma às vezes a que tudo seja tão perto aqui, 15 minutos, passando de 15 minutos já é longe. E tem gente que, às vezes no Brasil, eu lá, na cidade onde eu morava, para ir para Porto Alegre, era 40 minutos. Né? Qualquer coisinha, o ônibus era 40 minutos, só tem a rodoviária. Então, né, às vezes tá longe da gente que se acostumou com a velocidade daqui de Buenos Aires, mas na prática não é tão distante, né? Tanto o transporte, é ótimo, o transporte aqui é bem bom também, é bem, muita frequência, inclusive durante a noite, né? Eu gosto muito do transporte aqui de Buenos Aires. Muito obrigado pelas dicas, um prazer, espero que elas sirvam para vocês. Pessoal, vamos já para 1 hora. Alguma outra dúvida que eu possa ajudar vocês? Deixem aí nos comentários. E lembrando, pessoal, eu leio tudo que vocês falam. Eu leio das pessoas boas, das pessoas chatas. Às vezes eu me irrito ali nos comentários quando é uma pessoa muito chata. Ou brigando com vocês. Quando as pessoas brigam com a minha audiência, eu fico mais brabo. Eu fico mais irritado. Porque às vezes as pessoas estão falando coisas legais, a experiência delas de viagem, e vem as pessoas assim, entram rachando, falam um monte de... Eu não tenho paciência. Mas eu amo ver os comentários de vocês, a experiência de vocês, mesmo que às vezes eu não responda, pessoal. Porque pensem assim, que todos os vídeos, desde o primeiro vídeo que eu subi, ele vai recebendo comentários e vai subindo notificação para mim. E eu tenho déficit de atenção. E eu não consigo acompanhar tudo em tempo real. Então, às vezes eu deixo vocês comentar, às vezes eu só reajo, às vezes eu anoto o que vocês escreveram, boto na minha planilha de ideias de vídeos. Então tá, pessoal, que bom que vocês gostaram. Eu gostei também de conversar com vocês. Eu achei que ninguém ia entrar na minha live. Eu realmente decidi 5 minutos antes. Muito obrigado pelas dicas, um prazer. Obrigado, bom final de semana, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Vamos repetir. Então vamos repetir. Se vocês gostaram, vamos repetir. Continuem deixando dúvidas sempre no canal e depois eu vou respondendo. Muito obrigado pela atenção, por buscar ouvir o valor. É verdade. Tem alguma plataforma boa de pesquisa de apartamento? Eu sempre procurei apartamento no Zonaprop, que é o que eu olhei agora para te falar. Argenprop, né, como Argentina, né, Argenprop, Zonaprop. No Mercado Livre também tem, mas aí já seriam mais com donos, né, diretamente você vai ter que negociar com donos. Às vezes tem mais flexibilidade, mas às vezes também podem, né, ter alguns perrengues. Eu acho que essas são as duas mais conhecidas. Pessoal, se vocês puderem deixar seu like, se vocês puderem olhar os meus links, isso me ajuda muito. Eu tô botando todo tipo de afiliados ali nos meus links, tá? Seguro, os cartões, tá? As contas para vocês. Tudo que eu procurei, eu falei com uma empresa agora de chip, como é que chama? eSIM, né? Para vocês virem para cá sem ter problema. Deixei ali tudo. Tenho alguns produtos também, se vocês puderem comprar alguma coisa. Tudo que eu boto ali, tudo isso aí ajuda o canal. Deus abençoe, obrigado. Cheguei, foi tarde, não vi, demorei para ver a notificação. Não tem problema, eu também não avisei, Lili. Obrigado pelas mensagens aqui e no Instagram. Tienes que practicar el castellano. Eu sei que estás aprendendo espanhol. A Lili está estudando espanhol.
Só aluga em dólares ou outras despesas em pesos? Não, o aluguel em dólar é mais para os apartamentos temporários, tá? Aqueles apartamentos assim para quem vem ficar um ano aqui, 6 meses, né? Geralmente estrangeiros que trabalham para fora, mas geralmente são em pesos, tá? Só que tem muitos aumentos, segundo a inflação. No contrato já vai falando que em tantos meses vai ter um aumento, em tantos outros meses vai ter outro aumento. Então, é isso. Fiz um vídeo também sobre aluguel, Li, se quiser, aí depois eu te mando, explicando direitinho essas questões. Tá bom, pessoal, um beijo para vocês. Obrigado pela paciência, obrigado por entrar aí e nos vemos, tá bom? Um abraço para vocês. Agora deixa eu descobrir como é que eu cancelo agora a live, né? Senão vocês vão ter que ficar aí. Eu não sei. Como é que finaliza? Tchau.